Você está no canal Geopoliticando. Inscreva-se para acompanhar os demais vídeos. Rachaduras começam a aparecer na nova Rota da Seda da China, mais conhecida como Iniciativa Belt and Road. Ela, que até então vinha parecendo consolidada e possivelmente permanente, tem enfrentado oposições que vêm enfurecendo os membros do Partido Comunista Chinês. O governo australiano, por exemplo, suspendeu apenas alguns pequenos projetos conjuntos de infraestrutura com a China, mas a resposta de Pequim à decisão foi de sanções e ameaças. A embaixada da China em Canberra classificou a suspensão de irracional e provocativa e prometeu resposta. Canberra interveio no fim de 2020 para aprovar uma lei que permite ao governo federal anular acordos feitos por estados australianos com países estrangeiros. A decisão ocorreu após acordos assinados pelo estado de Victoria em 2018 e 2019 para cooperar juntamente com a Belt and Road Initiative, a BRI, da China, muitas vezes chamada de Nova Rota da Seda, como já citado anteriormente. Ela é um plano de infraestrutura chinês enorme que visa facilitar para a China suas ligações comerciais com dezenas de países e manter rotas de transporte favoráveis pelo mundo todo. Marise Payne, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, durante a decisão de anular os contratos com a Belt and Road Initiative, disse que os acordos eram incompatíveis com a política externa australiana e não eram juridicamente vinculativos. O cancelamento também significou o fim da cooperação sino-australiana nas áreas de produção industrial, biotecnologia e agricultura. Estaria então a China tendo uma perda de expressão política internacional? Heribert Dieter, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, o SWP, acha que o cancelamento é uma perda extremamente difícil para a China. Ele disse que, abre aspas, as relações da Austrália com Pequim estão ruins há 2 ou 3 anos e estão piorando, fecha aspas. A China impôs tarifas sobre as exportações australianas após as críticas de Canberra à política externa mais agressiva de Pequim. O governo australiano liderou pedidos de investigação completa sobre as origens da pandemia e foi o primeiro país ocidental a banir a Huawei de sua rede 5G. Essa onda de banimentos do 5G chinês e investigações em Wuhan seguiu por boa parte do Ocidente nos meses seguintes. Dieter disse que a decisão do governo australiano pode causar atrasos ou retiradas de outros países envolvidos no BRI, ou seja, pode ser o início de sua queda. A iniciativa já perdeu força recentemente, em parte como resultado da pandemia, que deixou muitos dos outros parceiros da China em problemas econômicos grandiosos, principalmente países pobres da Ásia e da África. A pandemia é extremamente inconveniente para a China nesse ponto de vista. Muitos países estão passando por grandes problemas econômicos, como o Paquistão, parceiro do BRI, que já solicitou alívio em empréstimos chineses feitos para financiar novos projetos de energia. A China terá que estender os termos dos empréstimos ou geralmente colocar os projetos em banho-maria até que a iniciativa Belt and Road se torne viável novamente. Pouco se sabe sobre as letras miúdas na maioria dos acordos de empréstimo da China com países parceiros da iniciativa. Pesquisadores do Instituto Kiel para a Economia Mundial, o IFW, e da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, avaliaram 100 contratos de empréstimos do BRI e os publicaram em um estudo intitulado How China Lends. O estudo confirma o que os críticos há muito suspeitavam. Em primeiro lugar, os contratos chineses contêm cláusulas de confidencialidade incomuns que proíbem os tomadores de empréstimos de divulgar os termos ou até mesmo a existência da dívida. O estudo também constatou que as cláusulas de cancelamento, aceleração e estabilização dos contratos chineses
permitem que os credores influenciem as políticas interna e externa dos devedores, segundo, evidentemente, o relatório. Essas cláusulas contratuais seriam consideradas escandalosas por alguns analistas ocidentais que condenaram a iniciativa Belt and Road, porque não são, como afirma o governo da China, segundo eles, acordos de empréstimos privados que não precisam ser divulgados. Mesmo se do lado chinês eles forem feitos por atores privados, nominalmente privados, os críticos, especialmente os norte-americanos, dizem que eles são de fato atores apoiados pelo Estado, já que tudo na China seria, segundo eles ainda, amparado e ou autorizado pelo Partido Comunista Chinês. A Austrália, nesse caso, poderia ser então uma espécie de canário na mina de carvão para a crescente relutância do mundo em ser parceira da China em sua nova Rota da Seda. Notou-se um aumento acentuado na disposição dos países do Indo-Pacífico de construir alianças contra a China, como, por exemplo, a nova colaboração militar entre Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, além da questão envolvendo Taiwan. Seria, então, tudo um duro golpe para a narrativa chinesa descobrir que não apenas a Austrália, que é comparativamente pequena em termos de população, mas também grandes jogadores estariam eventualmente se despedindo da Belt and Road Initiative e, portanto, da perspectiva de uma cooperação mais estreita com a República Popular da China. Também se considera muito o lado europeu. A União Europeia, em alguns pontos, parece estar mostrando sinais de mudança de atitude em relação às ambições da China. Estados da União Europeia, que costumavam ser bastante amigáveis com a China, como a Itália, estão cada vez mais apoiando um retorno de laços mais estreitos entre a Europa e os Estados Unidos, envolvendo organizações como a OTAN e a ONU. Já existe o perigo de que o governo alemão, nos últimos meses da chancelaria de Merkel, continue vinculado a um discurso em sua política para a China, sem perceber que o vento político ocidental também mudou em muitos outros Estados-membros da União Europeia. Essa avaliação compactua com a análise de que o governo da Alemanha era o maior obstáculo ao desenvolvimento de uma política comum para a China entre os países industrializados ocidentais. Embora que o governo alemão também possa ter sentido um sinal de alerta ao promover o Acordo Global de Investimento União Europeia-China, que visa obrigar Pequim a abrir sua economia. Embora as críticas à China sejam agora muito fortes em certas capitais europeias, Berlim continua se mantendo firme. Por outro lado, a Europa, de uma maneira geral, e a Ásia, em até certo ponto, parecem estar saindo aos poucos da iniciativa Belt and Road por motivos ou econômicos devido à pandemia ou políticos, como é o caso da Europa. A América do Sul e a África ainda seguem mais firmes com a política da iniciativa Belt and Road, já que a China está bastante envolvida com esses dois continentes. Mesmo assim, ações norte-americanas estão tentando um enfraquecimento linear dos laços da iniciativa Belt and Road para a China, também nestas regiões. A nós compete apenas continuar observando e relatando para você. Lembre-se de se inscrever neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.